Meus amigos, professor César Bodão na área, olha só, agora nós vamos corrigir a prova de língua portuguesa e comentar a prova discursiva. Nós não temos como resolver a prova discursiva porque é de caráter individual, ok? Já de antemão, vou dizer para você, vamos corrigir todas as provas discursivas? Não tem como, é impossível. Nós vamos ver as duas que são comuns, que foram comuns para todos os cargos lá, que foram as duas primeiras questões discursivas, tá? A redação, que é igual para todo mundo, e a outra questão, uma outra questão que foi igual para todo mundo também. Bom, para começar, eu quero dizer que a prova de língua portuguesa foi muito acessível para quem estudou, foi uma prova tranquila, tá? Iniciou com um texto aqui, obviamente, sempre tem um texto envolvido, né? Então, tem um texto, mas a prova foi muito fácil. Para quem estudou, para quem é concurseiro, para quem teve aula em qualquer instituto de razoável qualidade, conseguiu fazer essa prova aqui. Os nossos alunos do LAC tenho certeza que não erraram as questões, porque foi uma prova bem acessível, tá? Então começa com o texto 1, né? Obviamente se tem um texto 1, é porque vai ter o texto 2. Então olha lá, conceitos da vida cotidiana. Então ele começa dizendo assim, a metáfora, para a maioria das pessoas, um recurso da imaginação poética e um ornamento retórico. Então, o que ele está dizendo? É um recurso de imaginação poética e um enfeite da retórica, né? Do discurso. É mais uma questão de linguagem extraordinária do que de linguagem ordinária. Então, ó, extraordinária e ordinária. Ele está fazendo aí uma relação de oposição, tá? Então lá, mais do que isso, a metáfora é usualmente vista como uma característica restrita à linguagem. Uma questão mais de palavras do que pensamento ou ação. Então ela é usualmente, as pessoas usam nesse sentido, vista como uma característica restrita à linguagem. Uma questão mais de palavras do que pensamento ou ação. Por causa disso, quer dizer, por essa razão, a maioria das pessoas acha que pode viver perfeitamente bem sem a metáfora. Vejam, ele está dizendo primeiro, as pessoas acham que isso é restrito à linguagem. E depois que as pessoas vivem sem ela. Só que ele vai falar o seguinte, nós descobrimos o contrário. Quer dizer, aqui há uma oposição, uma relação de concessão, uma relação de adversidade, né? Nós descobrimos, ao contrário, que a metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não somente na linguagem, mas também no pensamento e na ação. Nosso sistema conceitual ordinário, em termos do qual não só pensamos, mas também agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza. Então as pessoas, usualmente, acham que só faz parte da linguagem, tá? Que é uma questão mais de pensamento, mas está dizendo assim, não, faz mais parte do nosso cotidiano do que nós pensamos. Então o texto continua. Os conceitos que governam o nosso pensamento não são meras questões de intelecto. Então aquilo que governa o que nós pensamos não tem relação somente ao intelecto. Eles governam também a nossa atividade cotidiana, até nos detalhes mais triviais. Eles estruturam o que percebemos, a maneira como nos comportamos no mundo e o mundo como nos relacionamos com as outras pessoas, tá? Então, a metáfora está imbricada na nossa vida, no nosso pensamento, na nossa relação com as pessoas, em tudo que nós fazemos, segundo o texto. Tal sistema conceitual desempenha, portanto, um papel central na definição de nossa realidade cotidiana. Para dar uma ideia de como um conceito pode ser metafórico e estruturar uma atividade cotidiana, comecemos pelo conceito de discussão e pela metáfora conceitual. Discussão é guerra. Essa metáfora está presente em nossa linguagem cotidiana, numa grande variedade de expressões. Seus argumentos são indefensáveis. Olha só, veja, a relação de jogada. Então ele está falando assim, ó, essa perspectiva de discussão é guerra, tá? Então, discussão é guerra por quê? Porque quando você discute, você quer defender o seu ponto de vista a todo custo, em detrimento do ponto de vista do outro. Então, normalmente a sua discussão vai de encontro, que é no sentido contrário ao argumento que o outro tem em relação a algum assunto. Por isso que discussão é guerra. Seus argumentos são indefensáveis.
Não tem como. Então vamos colocar um exemplo clássico. Você é contra o aborto, eu sou a favor do aborto. Seus argumentos contrários ao aborto serão indefensáveis e seguirão na direção contrária dos meus argumentos favoráveis ao aborto. Correto? Se você é a favor da criação e eu sou a favor da evolução, meus argumentos vão bater de frente com os seus. Mesmo que os seus não tenham perspectiva científica. Quando não tem, o que você faz? Deus. Adão e Eva nasceu. Teve Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva e nasceram 2 filhos homens. E a partir daí surgiu a humanidade. Meus argumentos evolucionistas dirão: como pode ser possível? Houve incesto, mesmo que houvesse incesto, não haveria humanidade, porque haveria apenas uma mulher. A questão de consanguinidade, o cidadão vai falar: para Deus nada é impossível. Discussão é guerra. Discussão é guerra, é uma metáfora. Lembrando que a metáfora é um tipo de comparação em que você compara sem usar o elemento de conexão, o como. Então você diz, discussão é guerra. Não diz discussão é como uma guerra. Como o nosso amigo poeta contemporâneo já falecido, Vando, quando ele dizia, você é luz. Isso é uma metáfora. Né? Estou comparando você com a luz sem colocar o elemento de comparação, o como. Eu não estou dizendo você é como uma luz. Correto? Seguindo. Ele atacou todos os pontos da minha argumentação. É importante perceber que não somente falamos sobre discussão em termos de guerra. Podemos realmente ganhar ou perder uma discussão. Vemos as pessoas com quem discutimos como um adversário. Atacamos suas posições e defendemos as nossas. Planejamos e usamos estratégias linguísticas no caso da discussão. Se achamos uma posição indefensável, podemos abandoná-la e colocar-nos numa linha de ataque. Muitas das coisas que fazemos numa discussão são parcialmente estruturadas pelo conceito de guerra. Por isso que há uma comparação implícita, que nós chamamos de metáfora, entre a discussão e a guerra. Esse é um exemplo do que queremos dizer quando afirmamos que um conceito metafórico estrutura, pelo menos parcialmente, o que fazemos quando discutimos, assim como a maneira pela qual compreendemos o que fazemos. Então, ele está explicando que a metáfora não faz parte apenas do conceito de linguagem. Ela extrapola esses conceitos e traz para o nosso dia a dia, para o nosso pensamento, contribui para o nosso pensamento, para as coisas que nós fazemos em termos de cotidiano, da vida usual. Então ela extrapola esse universo apenas da linguagem. É isso que esse texto fala, é de que esse texto fala. Então vamos à questão, a primeira é a seguinte. Ao longo do texto, percebe-se um posicionamento dos autores acerca do conceito de metáfora. Para eles, trata-se de algo que está associado... Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que nós falamos sempre. Quando tiver apenas, tão somente, a generalização normalmente é falsa. Quer dizer que está associada apenas a um recurso de imaginação? Não. Ele primeiro fala que está relacionado à linguagem. Depois ele fala que extrapola os limites da linguagem. Então não está nem só na linguagem, nem só na relação de imaginação. Tal. Deve ser visto como um traço restrito. Ó, apenas restrito. Generalizou? Falso. Deve ser visto como um traço restrito à organização do pensamento humano. É restrito à organização do pensamento ou não está nas coisas cotidianas, nas discussões, em tudo aquilo que a gente verbaliza, tá? Revela o imaginário da natureza humana, como também de outras espécies, quer dizer, o cavalo, o cachorro. Claro que não, né? Não está centrado só na linguagem. Perfeito. Mas também interfere em ações do cotidiano. Aí sim, é isso que ele fala. Não está só na linguagem, lembra? Está nas ações do cotidiano. Então a letra D é correta. Vamos ver a última letra E. Não deve ser associado a elementos linguísticos, mas ações extraordinárias. Quer dizer, a primeira coisa que ele fala é da linguagem. Claro que está associado, mas não só a linguagem. Tá? Então, a alternativa correta... Alternativa D de dado, o gabarito está ok, pode assinar aí, tá? A próxima questão diz respeito a... vemos as pessoas com quem discutimos como um adversário. Nota-se uma adequação de regência verbal em relação à norma.
tá? Então aqui a regência, essa aqui é uma questão que só os fortes fazem. Só quem sabe regência verbal é que faz. Ó, as pessoas com quem discutimos, tá vendo? Isso aqui é a chamada regência verbal com o pronome relativo. Beleza? Ó, tá vendo esse quem, o que, o qual, a qual? O que acontece? Quando nós temos uma palavra aqui, ó, quem discute não discute com alguém, esse com, você pode ver que ele não está aqui. Onde é que ele foi colocado? Ele foi colocado antes do quem. É isso que você tem que verificar nessa questão, tá? Então, quando eu disse que era fácil, eu estou falando de fácil para quem é concurseiro, para quem estuda, tá? Então, aqui, ó, vemos as pessoas com quem discutimos. Quem discute, discute com alguém, o com antes do quem. É isso que nós temos que ver aqui. Então, ó, não vemos as pessoas de quem gostamos. Quem gosta, não gosta de? Olha o de aqui, antes do quem. Tá correto? A letra A tá correta. Aqui, ó. Não vemos as pessoas de quem não nos lembramos. Quem se lembra, não se lembra de? Olha o de aqui antes do quem. Tá correto? Tá correto. Aí o cara safadinho, coloca o de como preposição nas duas primeiras e coloca na terceira também. Aqui, ó, na letra C, ó. Vemos as pessoas de quem nos referimos. Quem se refere a e não a de. Então aqui teria que ser a quem nos referimos e não de quem nos referimos. Então a alternativa C está errada. Mas vamos ver outra, de repente. Tem outra questão. Vemos as pessoas que não nos ajudaram. Quem ajuda, ajuda algo. Ajuda o quê? Não tem preposição. Então, antes do que, também não tem preposição. Correto. Vemos as pessoas a quem nos dirigimos. Quem se dirige a alguém. Tá vendo? O a do dirigir vai ser colocado antes do quem aqui. Perfeito, correto. Essa é uma questão para os fortes. É uma questão para quem sabe língua portuguesa, tá? Então a questão errada é a questão que está na letra C. Ao invés de, teria que ser a, porque quem se refere a. Perfeito? Beleza? Assina aí, o gabarito está correto. Número 3. Entre os vocábulos destacados em é mais uma questão de linguagem extraordinária do que linguagem ordinária, percebe uma relação semântica de... Falamos lá no texto. É mais uma questão extraordinária do que ordinária. Extraordinária, oposição à ordinária, alternativa E de elefante. Certo? Moleza, essa é tranquila. Essa é tranquila. Essa até o cara que não sabe muito a língua portuguesa, mas ele consegue ler, estabelecer relações lógicas entre as questões, consegue fazer. Tá? Bom, aí vem aqui. Considere o período abaixo para responder às questões 4 e 5. É importante perceber que não somente falamos sobre discussão em termos de guerra, tá? Então vamos lá. Eu não coloquei esse sobre porque esse sobre estava destacado lá na questão, tá? Então vamos lá, a primeira questão está aqui. Quanto à análise da estrutura sintática do período acima, é correto afirmar que importante é predicativo do sujeito? Notem, aqui você precisa saber achar o sujeito, tá? Então, oração principal começa com esse verbo aqui. Como é que eu faço para achar o sujeito quando eu tenho um verbo? Eu faço a pergunta quem, primeira pergunta quem. Se não der para fazer a pergunta quem, aí eu faço a pergunta o quê? Dá para perguntar quem é importante aqui? Dá ou não? Não dá. Então eu vou perguntar, o que é importante? O que é importante? Perceber. Aqui eu vou colocar para vocês o seguinte, presta atenção. Este tipo de período é o chamado período composto por subordinação, presta atenção no tamanho do negócio, com oração subordinada, substantiva, objetiva, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, tá? Então, todas as vezes que eu tenho isso aqui, ó, verbo ser no início, e eu tenho uma oração aqui, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, quem estudou sabe que oração subjetiva tem valor de sujeito, tá? Então, aqui era a mesma coisa de eu dizer o seguinte, é importante perceber, é importante que se perceba. Que se perceba, a oração estaria desenvolvida.
Só que nesse caso, para sacanear, o cara colocou uma oração reduzida de infinitivo. Tirou o conectivo, tirou a conjunção integrante e colocou o verbo no infinitivo. Ou seja, colocou o verbo de forma a reduzir a oração subordinada, certo? O mais interessante é que tudo isso aqui eu posso considerar sujeito. Perceber que não somente falamos sobre discussão em termos de guerra. Tudo isso aí é o sujeito dessa oração, tá? Mas para efeito de colocação, vamos colocar aqui. Então a oração está invertida. Você viu que começa com o predicado e depois vem o sujeito. Vamos colocar na ordem correta? Vamos tirar... Olha que legal. Aqui também eu tenho outra oração subordinada substantiva. Eu tenho a oração subordinada substantiva do verbo perceber, que é sujeito. Tá? Então eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Só que essa é desenvolvida. Tá? Então, para nós, importante é colocar aqui, ó. Perceber é importante. Tá? Perceber é importante. Quem é importante? Perceber. Esse aqui é o meu sujeito, já falamos lá. Tá? Tá na forma de oração. E aqui tem o predicado. Pronto. O que é o importante para o verbo perceber? Um termo no predicado ligado ao sujeito é chamado de predicativo do sujeito, tá? Então, a primeira questão lá está dizendo o seguinte, ó, a palavra importante é predicativo do sujeito? Sim, é predicativo do sujeito, tá? A palavra importante é predicativo do sujeito, a alternativa está correta. Aqui, a questão é você saber identificar o sujeito. Era simples assim, era só você chegar e falar assim, ó, quem que é importante? O que é importante? Não é perceber? Perceber é o sujeito. Então, se perceber o sujeito e importante é perceber, importante é predicativo do sujeito, tá? Então, importante é predicativo do sujeito. Alternativa A, marque mais uma, o gabarito está correto. O gabarito está correto, tá? Bom, a preposição destacada poderia ser substituída por todos os elementos abaixo sem alteração de sentido, exceto, vamos lá, qual que é? A alternativa é essa aqui, ó. Falamos sobre discussão em termos de guerra. Vamos colocar aqui, ó. Falamos sobre discussão. Falamos a respeito de discussão? Sim. Falamos apesar de discussão? Não, nós falamos a respeito, nós falamos relativamente a, nós falamos acerca de, nós falamos em relação a, menos apesar de. Essa é muito fácil. Essas questões fáceis que você não pode errar. As difíceis, tudo bem, mas essas fáceis não, tá? Então essa aqui era só trocar uma pela outra. Trocou uma pela outra, você sabe que apesar de, tem relação de adversidade, tem a relação de concessão, não dá para ser, então... Alternativa B, marque mais uma, o gabarito está correto na alternativa, na questão 6, ok? Eu até marquei aqui, para aquelas pessoas que estudaram figuras de linguagem, nós vamos ver em atacamos suas posições e defendemos as nossas. Suas, nossas, relação de ironia, paradoxo, ó, você podia ficar ainda entre essa e essa, mas ironia não. Ironia é o quê? Dizer o contrário daquilo que se pensa, e não ações contrárias, e não ideias contrárias que se aproximam pelo sentido. Eufemismo não tem nada a ver. Eufemismo é suavizar uma situação desagradável. Você não fala que a pessoa morreu, você diz que ela partiu desta para melhor. Você não fala que o deputado roubou, você fala que ele se apropriou do que não era dele. Tá? Personificação, mesma coisa que prosopopeia. Quando você dá características humanas àquilo que não é humano. Certo? Então, o vento beija meus cabelos, música do Lu Santos, né? O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz, o coração não canta, quem canta são as pessoas, o vento não abraça, a onda não lambe, tá? Isso aí são todas personificações, não é o caso. Então eu ficaria entre essas duas, antítese e paradoxo. Qual a relação da antítese e do paradoxo? O paradoxo é quase igual à antítese, só que são ideias contrárias que se fundem. Tá? Para ser bem claro, aquela questão assim, ó, que filme você assistiu, você diz assim, eu assisti A Volta dos que não foram. Vejam, volta e não foi
são ideias contrárias, mas elas se fundem. Isso é o paradoxo. O que não acontece aqui. Suas posições, nossas posições. Eu não estou falando que as nossas são suas posições. Não, eu estou falando, atacamos as suas posições, uma ideia. Defendemos as nossas posições, outra ideia. Aqui eu só tenho uma ideia, uma relação de antítese. Ou uma relação, para ser mais chique, antitética. Ok? Alternativa A de amor. Beleza? Então vamos lá. Mais outra. Observe o emprego da concordância verbal em por esta razão, a maioria das pessoas acha. Isso aqui, veja, nós temos uma relação de concordância formal. Nós podemos fazer 3 tipos de concordância, se você não lembra, vai lembrar agora. Eu posso fazer a concordância formal, que é aquela que eu faço de acordo com a gramática. Tá? Eu posso fazer uma concordância por aproximação, chamada concordância atrativa, que eu faço com o elemento mais próximo. E eu posso fazer a concordância ideológica, chamada silepse, uma figura que nós chamamos de silepse, quando você concorda não pela forma gramatical, mas pela ideia. Vou dar um exemplo. O grupo de pessoas foram. Professor, mas está errado, porque o grupo é singular e foram está no plural, sim. Mas a ideia do grupo é de mais de uma pessoa. Então o grupo de pessoas foram. Professor, pode escrever isso na redação? Não, está errado, porque a redação vai pedir a concordância verbal, a concordância formal. Só que esse tipo de concordância existe em música, tá? Então existe uma música do Ultraje a Rigor, chamada A Gente Somos Inútil. Fala, inútil, a gente somos inútil. A gente não sabemos escolher presidente. Então, quando ele fala a gente somos inútil, ele está usando uma concordância ideológica, uma silepse. Só que aqui a concordância é formal. Ó, a maioria está no singular, acha está no singular também. Então eu concordo o acha com a maioria, eu concordo com o núcleo do sujeito, certo? É esse tipo de relação que ele está pedindo nesta questão. Então ele está dizendo assim, observe o emprego da concordância verbal, então a maioria das pessoas acha que... Tá. Sinal alternativa que apresenta um exemplo de concordância justificado pela mesma razão do trecho em destaque. Então quando eu falo, fui eu que, ó, quando eu tenho esse que aqui, a concordância deve ser feita com o eu, só com o eu. Eu não posso falar assim, foi eu que lhe pediu ajuda, não. Foi eu que lhe pedi ajuda, o que só posso fazer esse tipo de concordância. Então não é essa aqui, não tem nada a ver com isso. Depois, faz algumas horas que ele partiu. Pessoal, essa concordância está errada, fazem algumas horas. Não, pera lá. Lembra o verbo ser, estar, haver e o fazer? Quando indicam tempo cronológico, ou tempo transcorrido, ou clima, não tem sujeito. Então essa aqui é uma oração sem sujeito, não tem nada a ver com aquilo ali. Então a letra A e a letra B não é. Qual de nós fará? Tá vendo? Quando eu tenho qual, eu posso concordar de maneira aproximada, por aproximação com o nós, mas eu posso concordar com o qual. Aqui há uma concordância com o qual. Não é aquele caso em que eu concordo o núcleo do sujeito. O resto dos alunos deixou. Quem deixou? O resto dos alunos. Esse aqui não é o sujeito? Sim. Eu concordei com dos alunos ou concordei com o resto, que é o núcleo do sujeito? O resto singular, deixou o singular, alternativa correta, alternativa D de dado. Mas, professor, a letra E não vamos ver? Vamos ver também a letra E. Saiu o pai e o filho, ó. Saiu o pai e o filho. Esta concordância é a concordância atrativa também, a concordância por aproximação. Eu concordo com o que está mais próximo, tá? Eu não preciso concordar com os dois. Se eu quiser concordar também, mas a gramática, neste caso, me faculta esta colocação. Aliás, ela me recomenda que eu concorde com o mais próximo. Então, a alternativa correta é a alternativa D, em que o núcleo do sujeito está concordando com o verbo. E o núcleo está no singular, o verbo também foi colocado no singular, tá? Anota mais uma aí, o gabarito está correto, alternativa D de dado. Outra, agora vamos lá, ó. O último parágrafo do texto amplia a argumentação proposta ao longo do texto? Contradiz as informações ilustradas no parágrafo anterior?
Apresenta um dado novo que elucida as ideias apresentadas? Fragiliza a exemplificação feita pelos autores do texto ou reforça as ideias apresentadas ao longo do texto? Vamos voltar lá, que esse é um exercício que nós temos que fazer sempre. Vamos voltar lá ao nosso texto no último parágrafo e verificar. Tá lá o alternativa 1, vamos lá, aqui, vamos lá, ó. Esse é um exemplo, vejam bem, está perguntando se reforça, se amplia, tá? Então vamos lá. Este é um exemplo do que queremos dizer quando afirma. Quando ele fala, este é um exemplo do que queremos dizer, com o conceito metafórico estrutural, pelo menos parcialmente. O que fazemos quando discutimos, assim como a maneira pela qual compreendemos o que fazemos. Claro, o que ele faz? Ele reforça, ele não amplia nada, ele não tem nada de novo aqui. A única coisa que ele faz, como todo bom, o bom final de um texto dissertativo, ou seja, uma conclusão, ele está reforçando o que ele falou. Tá? Simples assim. Então é uma coisa muito fácil, também é uma questão bem tranquila de ser feita para aqueles alunos, obviamente, que conseguem interpretar textos, né? Então vamos lá. Aqui. O último parágrafo do texto amplia a argumentação? Não, não amplia nada, não tem nenhum fato novo ali, nada. Contradiz? Também não. Ora, se ele contradiz o que ele falou, a redação fica incoerente. Apresenta um dado novo? Né? Se não amplia, não apresenta um dado novo, né? Fragiliza a exemplificação? Não. Ele reforça as ideias apresentadas ao longo do texto. É isso que toda conclusão vai fazer. Alternativa correta. Alternativa E, marque mais uma aí no seu gabarito. Estou parecendo locutor de bingo. Marque mais uma pedra aí na sua cartela, né? Vamos lá. Número 9. Esta aqui é de adequação verbal. Nós chamamos de coerência de adequação verbal. Ó, o período. Se achamos uma posição indefensável, podemos abandoná-la e colocá-la numa linha de ataque. Poderia ser reescrito, sendo iniciado por se achássemos uma posição indefensável, se eu achasse uma pedra, eu jogaria. Se eu acho uma pedra, eu jogo. Se eu achasse uma pedra, eu jogaria. Então, se achássemos uma posição defensável, poderíamos. Se achasse no passado, é óbvio que eu vou colocar no futuro do pretérito. Ó, se eu acho uma pedra, eu jogarei. Certo? Se achamos, nós... Cadê? Podemos. Se achamos, nós podemos. Se eu acho uma pedra, eu jogo. Se eu achasse, eu jogaria. Tá? Ok? Se nós achamos, nós jogamos. Se nós achássemos, nós jogaríamos. Alternativa D. Tá? Se achássemos uma posição indefensável, nós poderíamos abandoná-la e colocarmos numa linha de ataque. E nos colocaríamos numa linha de ataque, tá? Para ser, então, poderíamos, colocaríamos. Se achamos, colocamos. Se achássemos, poderíamos, tá? Ok? Se achamos, podemos. Se achássemos, poderíamos. Beleza? Mais uma, número 10. A frase: eles governam também a nossa atividade cotidiana, até nos detalhes mais triviais. Estaria pontuada, olha a pontuação aqui, gente, ó, inadequadamente com as seguintes reescrituras. Então vamos ver aqui, que a primeira a gente já sabe que tipo de pontuação. Normalmente, é óbvio, é a vírgula ou o ponto final, certo? Esse é que dão mais problema, a vírgula então é que dá mais problema. Então, ó, eles, até nos detalhes mais triviais, governam também a nossa atividade, tá? Então o que é, ó? Tá vendo? Isso é um adjunto adverbial, correto? O lugar do adjunto adverbial é aqui, no finalzinho da frase, o lugar correto dele. O que acontece com o adjunto adverbial quando eu desloco para o início ou para o meio da frase? Eu preciso separá-lo pela vírgula. É o que foi colocado aqui, ó, tá?
Então, por exemplo, se ele iniciasse a frase, eu também teria que colocar vírgula. Se tivesse assim, até nos detalhes mais triviais, vírgula, eles governam também a nossa atividade cotidiana, tá? Agora, como ele veio no meio, então ele vai ter que ser separado pela vírgula, tá? E a letra B, eles governam também a nossa atividade cotidiana até nos detalhes mais triviais. Presta atenção aqui, ó. Quem que governa? Não são eles? Esse aqui não é o sujeito? E esse aqui eu não inicio o predicado? Então, uma das regras básicas de colocação da vírgula é: ela jamais separa o sujeito do predicado. Nunca, jamais, em hipótese alguma. Tá? Eu não posso separar o sujeito do predicado pela vírgula, por isso que essa letra B está errada. Agora outra. Eles governam até nos detalhes mais triviais. Veja que até nos detalhes mais triviais, que é o adjunto adverbial, se ele não for colocado no final, ele tem que ser separado pela vírgula. Foi separado aqui, foi separado aqui. Tá? O adjunto adverbial é um termo que eu posso colocar em qualquer lugar que eu quiser. Desde que seja coerente e tal, mas eu tenho que separar pela vírgula. Só não separo se ele vier no final. Tá aqui, ó. Eles governam também até nos detalhes mais triviais, de novo, ó, adjunto adverbial deslocado, tá? E depois, até nos detalhes mais triviais, agora veio no início, separei de novo. Então, parece brincadeira, mas existe um cara na internet que ele fala assim, ó, se você pegar uma questão e todas elas estiverem iguais, a que está diferente é que você tem que marcar. Isso, por incrível que pareça, isso se adequa, encaixa como uma luva, né, com essa questão. Porque, olha só, até nos detalhes mais triviais, está separado aqui, está separado aqui, está separado aqui, está separado aqui. Só não está separado na letra B. Então, qual a alternativa? Letra B. Na letra B, eu estou separando o sujeito do predicado pela vírgula. Tá bom? Marque mais uma correta, a letra B de bola. Tudo bem? Agora, nós temos mais um texto para as duas últimas questões de língua portuguesa, que é este texto aqui, tá? Tá escrito lá, o menininho tá sentado numa cadeira, dormindo, ou cochilando, e pensando, ou pelo menos deve estar com o olho aberto, parece, e pensando. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe, e é preciso respeitá-la. Pronto. Tá? Claro, questão do humor, do trabalho com o cotidiano, e agora uma figura de linguagem, a metáfora. Como nós dissemos lá atrás, nós falamos o seguinte: metáfora é um tipo de comparação em que você compara sem usar o conectivo, tá? Eu comparo dois elementos sem usar o conectivo, sem usar o como, tal qual, igual a, tá? Então, isso é uma metáfora. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a metáfora aqui, ó. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Está aqui, ó. Eu não estou comparando a preguiça com a mãe? Estou, mas não estou usando o como. Então, não estou comparando, não existe uma símile, uma comparação. Tá? Comparação também conhecido como símile. Certo? Não existe uma comparação. A comparação tem que ter o elemento de comparação, tem que ter o conectivo. Essa não tem, então a metáfora está aqui. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Tudo bem? Se você quiser saber mais um exemplo, tem uma música da Rita Lee, que é um poema do Arnaldo Jabor, que ele coloca: o amor é um livro, sexo é esporte, amor não sei o que lá, sexo não sei o que lá, amor é sorte. Tá? Isso é tudo metáfora, beleza? Então vamos lá. A metáfora como figura de linguagem apresentada no texto 1 está explicitada no texto 2, quer dizer, no texto 1 aquele texto lá, grandão, do início, explicitada no texto 2 por meio da aproximação dos seguintes termos. Ó, o que eu estou comparando? Preguiça e mãe. A preguiça é a mãe. A alternativa, a e amor. Certo? A preguiça e é a mãe. Então, preguiça e mãe são os termos que se aproximam pela metáfora. Tudo bem? A última questão é a boa e velha colocação pronominal. Quem não sabe o que é colocação pronominal, é basicamente a colocação do pronome oblíquo átono. O meu, teu, seu, o, lhe, o a, o lo, no, na, que é a variação do o, a, os, as, o nos e o vos, antes, no meio ou depois das palavras, tá?
Então, antes, eu vou colocar o nome disso, quando o pronome é colocado antes do verbo, é chamado de próclise. No meio do verbo é chamado de mesóclise. E depois do verbo nós chamamos de ênclise, tá? Agora, existe uma regra que obedece a uma hierarquia, correto? Então, a regra que obedece a uma hierarquia. Que hierarquia é essa? Primeira regra que eu observo, antes das outras, a regra que manda, a que deve ser colocado primeiro, antes de colocar as outras, porque ela que manda, ela que tem a prioridade, é a próclise. Então, primeira regra que eu observo é a próclise. E como que a próclise é colocada? A próclise, o pronome é colocado antes do verbo, quando há elementos de aproximação do pronome com o verbo. Esses elementos de aproximação nós chamamos de palavras atrativas. Então, há algumas palavras que são colocadas antes do verbo que atraem esse pronome para antes do verbo. Palavras de sentido negativo, não, nunca, jamais, né? Os pronomes, todos eles atraem, mas facultativamente, a maioria, eu tenho, por exemplo, obrigatoriamente os pronomes indefinidos, os pronomes relativos, esses são obrigatórios, os outros são facultativos, tá? Adjuntos adverbiais, tá? Que mais? Eu tenho também frases do tipo em se tratando, em me dizendo, com a palavra, com o verbo no gerúndio, tá? Então, nesses casos, eu tenho que usar a próclise. Se não houver esses casos, a próxima da hierarquia é a mesóclise. Então, quando que eu uso a mesóclise? Eu uso a mesóclise quando não há condição de usar a próclise e os verbos estejam no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá? E quando eu uso a ênclise, que é onde o pronome tem que ser colocado depois do verbo? Quando eu não puder usar nem a próclise e nem a mesóclise. Portanto, a ênclise é regra geral. Tá? Eu só uso a ênclise quando não houver a possibilidade de usar nem a próclise e nem a mesóclise, certo? Portanto, essa questão vai pedir o seguinte, é preciso respeitá-la? Vejam que este pronome aqui, ó, este pronome foi colocado depois do verbo porque não há nenhuma palavra antes dela que atraia esse pronome para antes do verbo. Não há nada, não há nenhuma palavra atrativa. Então, eu coloco, é preciso respeitá-la. Ó, nota-se uma referência enclítica. O cara coloca essa palavra para te ferrar, para aquele que não estudou, porque essa não é uma questão tão fácil, tá? O que é enclítica? Ora, está na posição de ênclise. Se fosse próclise, seria proclítica. E se fosse mesóclise, seria mesoclítica. Correto? Então, aqui não está proclítica nem mesoclítica. Está na posição de ênclise. Então, ó, é preciso respeitá-la, nota-se uma referência enclítica do pronome oblíquo, tá? Oblíquo com acento aqui, professor, tá? Assinale a alternativa em que está incorreta a colocação pronominal. Onde que está incorreta? Vamos lá. Ninguém me disse, ó, o me antes do verbo dizer, palavra atrativa. Quem? Palavra de sentido negativo. Ninguém. Então, a letra A está correto. E a letra B? Embora a colocação pronominal ou a explicação, a palavra enclítica, ela esteja, né, ali colocada, seja difícil, toda professora, todo professor diz para você quando você começa a estudar, não se inicia a frase com pronome oblíquo. Por quê? Porque quando você coloca o pronome oblíquo na posição de próclise, deve obrigatoriamente haver uma palavra que o atraia para antes do verbo. Quando você inicia com ele, que palavra que está atraindo? Nenhuma. Então a letra B está errada, correto? Ó, que Deus o conduza. A palavra Deus atrai também o pronome para antes do verbo. É uma palavra atrativa. Quando? Conjunção subordinativa. Atrai o pronome para antes do verbo. E agarraram-na. Ó, o pronome está aqui, porque não tem nada que atraia o pronome para antes do verbo. Então está na posição de ênclise, ok? Então a única que está errada, em que o pronome foi colocado antes, que o pronome iniciou, né? Iniciou a frase, a oração, é a letra B de bola, tá? Só lembrar da sua professora. A sua professora colocava sempre para você, olha, não se inicia frase, não se inicia oração com pronome oblíquo. Tudo bem?
Beleza? Essas foram as 10, pode anotar aí, todas as questões estão corretas, não tem questão de entrar com recurso, porque todas estão corretas. Agora, se você, meu amigo, minha amiga, fez a parte específica, há pelo menos 2 questões de língua portuguesa da parte específica que devem ser anuladas, aí você entra lá e tenta fazer. Uma diz respeito ao barroco, tá? A questão do barroco está equivocada, na minha sincera opinião, não há nenhuma alternativa a ser marcada, tá? Mas isso é para quem fez a prova de língua portuguesa. Agora, nós vamos ver as provas discursivas, tá? Primeira prova discursiva dizia o seguinte, ó. Primeira prova primeira prova discursiva diz o seguinte: ética diz respeito às reflexões sobre as condutas humanas, onde a questão central é de justiça. É da justiça, entendida e inspirada pelos valores de igualdade e equidade. As diversas faces das condutas humanas devem fazer parte dos objetivos maiores da escola, comprometida com a formação para a cidadania. Partindo desta perspectiva, a proposta é que a escola realize um trabalho que possibilite o desenvolvimento da autonomia moral, através do respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade. Valores referenciados no princípio da dignidade do ser humano. Aí a proposta. Esse aqui é o comando, esse aqui é o texto, né? Esse aqui é o comando. Proposta. Sob tais pressupostos, apresente os sujeitos e as atividades que integrarão o trabalho a ser realizado na escola. Então, a proposta não é difícil, obviamente, para quem estudou aqueles elementos lá de conhecimentos pedagógicos. Então, nos conhecimentos pedagógicos, nós percebemos o seguinte: nós falamos sempre que numa escola, hoje, a partir da 9394/96, a última LDB, foi proposto a famosa gestão democrática. E a gestão democrática trabalha com uma perspectiva que é a perspectiva dos eixos que são comuns a todas as escolas, mas com o trabalho da comunidade. E notem que aqui há 2 elementos fundamentais, um chamado de ética e a outra que é a moral, que está relacionada a você desenvolver os trabalhos relacionados ao cotidiano da escola. Ética e moral, portanto, estão envolvidas nesta questão. Então, o que você teria que fazer? Minimamente, você teria que mostrar que a gestão democrática, depois que ela foi colocada, tudo o que acontece na escola, todos os elementos, todas as pessoas que trabalham na escola desenvolvem papéis relacionados à dinâmica da comunidade. Então a comunidade deve ser contemplada. E ela é contemplada onde? Ela é contemplada em todos os setores da unidade escolar. Todo mundo trabalha para que o objetivo final, para que o elemento final da educação, que é o aluno, seja contemplado, com elementos de conhecimentos totais, de conhecimentos gerais, de eixos comuns de conhecimento que todas as escolas terão, mas principalmente de assuntos relacionados à sua comunidade. Por quê? Porque ele é um elemento, segundo a proposta da LDB, o aluno é um cidadão que voltará para a comunidade com conhecimentos específicos relacionados aos problemas que ele possui lá e tentará modificar a sua realidade. Portanto, o diretor, o professor, a equipe pedagógica, né, de coordenação e os demais funcionários devem ser aquelas pessoas que contribuirão para tomar as decisões na escola em relação ao que acontece no ambiente da comunidade. Então, aqui você tem que apresentar os sujeitos. Qual a função do diretor? O diretor é responsável pela parte da administração, da gestão financeira, administrativa e pedagógica. O secretário é aquele cidadão que vai funcionar como a parte burocrática, que vai ser responsável pela documentação dos alunos. Os professores são responsáveis pela docência. O coordenador, os coordenadores são responsáveis pela parte da coordenação pedagógica e os demais funcionários pela manutenção e bom andamento do ambiente escolar. Certo? Todos esses elementos trabalham também individualmente em cada
função, mas coletivamente na tomada de decisão. Era basicamente isso que você teria que falar aqui a respeito. Essa é uma linha. Ah, professor, mas eu escrevi diferente, eu falei de outra... Tudo bem. Quando você coloca isso aqui, você precisa primeiro entender como funciona isso aqui. Quando ele fala de desenvolvimento da autonomia moral, então ele coloca ética e moral. A ética diz respeito às condutas morais. A moral diz respeito à comunidade, diz respeito aos costumes, diz respeito a tudo que você tem dentro de uma determinada localidade. E é isso que a escola faz e é esta proposta que se tem na última LDB. Então essa questão aqui, para todo mundo, não era uma questão muito fácil, mas para aquelas pessoas que entenderam, que tiveram condição de entender como a escola funciona na sua totalidade, conseguiu fazer esta questão, tá? Bom, a outra, a segunda, que também foi para todo mundo, é essa aqui. É notório o crescimento do sistema educacional para atender a demanda crescente de alunos no ensino superior. Os dados estatísticos comprovam que o aumento na última década é bastante significativo. De acordo com o último censo de 2011, realizado para a educação superior brasileira, existem 190 universidades, 131 centros universitários, 2.004 faculdades integradas e 40 institutos superiores e centros tecnológicos com várias modalidades de cursos presenciais ou à distância, oferecendo a todos oportunidades de acesso a instituições de ensino superior, chamado de IES, certo? Desta forma, apresente os principais programas de políticas públicas que facultam aos jovens o acesso à educação superior e descreva alguns fatores que justifiquem o crescimento dos institutos superiores de educação no Brasil. Então, principais programas. Nós vamos ter o FIES, tá? Nós vamos ter o ProUni, e nós vamos ter o SISU, tá? E correndo por fora, você poderia colocar até o Enem aqui, tá? Porque o Enem também é, para algumas faculdades, a forma de você fazer como é que se diz? Uma facilidade para você conseguir, inclusive em escolas particulares, tá? Então esses programas aqui, FIES, o ProUni, SISU, o Enem, tá? E existem alguns outros programas que são secundários, programas feitos com escolas particulares. Então esses programas, sim, eles são colocados e facilitam a entrada do aluno, principalmente nas faculdades particulares. Então, eu tenho dois aspectos. Primeiro, os programas. Esses aqui são os programas que você tinha que citar. Depois, por que eles, o FIES, o ProUni, o SISU, o Enem, eles são responsáveis... Desculpa. Aqui, ó. Opa! O que houve? Houve um algo. Aí. Ó, depois. Os principais programas, depois... alguns fatores que justifiquem o crescimento do IES. Ora, com maior oportunidade de financiamento, com uma maior oportunidade de adentrar as universidades, as faculdades, os institutos, enfim, você obviamente que vai ter um crescimento dos institutos de educação, principalmente nas faculdades particulares, certo? Principalmente nas faculdades particulares. O FIES é responsável, segundo dados, por um aumento de quase 70% dos alunos em faculdades particulares quando ele foi implementado, o financiamento do ensino superior. Como ele foi restringido agora ultimamente, ele foi restrito a algumas questões, o que aconteceu? Muitas faculdades estão passando perrengue, porque elas dependiam desse financiamento para que pudessem sobreviver. Quase que a maioria dos recursos das faculdades vinham do FIES. E aí houve um problema com essa redução de recursos do FIES. Há quem critique, achando que não poderia haver financiamento público para as pessoas, que elas deveriam, com seu próprio esforço, cursarem uma faculdade pública, tá? E aí há diversas controvérsias. Mas isso aí é o que
a questão está pedindo quais são os programas e por que eles fizeram com que aumentassem, né, crescessem os institutos de educação superior no Brasil. Tudo bem? Essa foi a prova de língua portuguesa não foi tão difícil, as questões já dependiam um pouco de conhecimento específico a respeito, tá? Quem estudou conseguiu, não estou falando que a prova foi fácil, porque ela não foi fácil, a prova de ética, a respeito de ética e filosofia foi muito difícil, tá? Muito difícil. Algumas questões foram equivocadas e vão gerar polêmica, as questões mais específicas, mas a prova de língua portuguesa foi bem acessível, foi uma prova que eu considero boa para o aluno que estuda, boa para aquele aluno que faz concurso. Tudo bem? Ela restringe muito o aluno que não faz concurso, porque ela tem conhecimentos que só quem faz concurso, só quem estuda consegue fazer. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, nos contacte. Ligue para nós, mande e-mail, converse pelo chat, enfim, entre em contato com a LAC Cursos, que aqui você tem a melhor equipe de professores do Brasil. O LAC Cursos quer você aqui conosco, participando, fazendo parte da nossa grande família, a família brasileira do LAC Cursos. Ok? Um abraço para você e até a próxima.